Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD dos Adolescentes. O meu nome é Diana e hoje nós estamos na aula 12, que é O Povinho Difícil. A gente vai falar sobre os reis de Israel, sobre a história de Israel, né? E então eu espero que você tenha um bom proveito dessa aula. Vamos começar orando, intercedendo para que o Senhor nos dê capacidade a entender a sua palavra, entender o que a gente tem a aprender com a história dos reis. Então, oremos. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Pai, louvamos o Teu nome porque temos acesso à Bíblia, Senhor. Acesso a tantas histórias de homens e mulheres, Senhor, que tiveram um tempo contigo, Senhor, que te glorificaram. Histórias de pessoas que o Senhor deu oportunidade e elas muitas vezes não atentaram, Senhor. Que possamos aprender com a história de Israel, a história dos reis, Senhor. Os reis que te agradaram, os reis que não te agradaram, Senhor. Mas nós sabemos que em tudo o Senhor foi glorificado, Pai. Fala aos nossos corações. Toma essa aula em tuas mãos. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo que se encontra em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Glória a Deus, nosso Deus, Ele nos perdoa, né, quando a gente realmente se arrepende dos nossos pecados. E Ele não guarda a sua ira para sempre, mas Ele é um Deus de amor, de misericórdia, mas também um Deus de justiça. Nós vamos ver isso na aula de hoje. O objetivo da aula é reconhecer a ação de Deus, preservador e justa, soberano em relação a todos os povos. Um Deus que é fiel às suas promessas. E também o objetivo é renovar nossa consagração ao Senhor. Livro de Reis, lista que não acaba mais. Reis, crônicas, são aqueles livros que às vezes o pessoal chega e desanima. Caramba, mas fulano que era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, que reinou tantos anos. Caraca, parece um negócio assim super confuso, tipo, mas por que eu tenho que ler essa lista? Pra que eu tenho que ficar perdendo tempo lendo genealogia, lendo fulano que reinou não sei quanto tempo? Essas longas listas dos reis de Israel e de Judá, elas parecem muito sem sentido, né? Mas elas estão ali para nos lembrar da soberania de Deus. Essa soberania sobre o povo de Israel e sobre todas as nações, bem como a sua fidelidade e as suas promessas de aliança feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Para isso que as listas estão ali, para lembrar da soberania de Deus e das suas promessas. Então vamos lá conhecer a história desses reis. Nas últimas aulas que vocês tiveram, conheceram a história do rei Davi e do rei Salomão, né? Que a história do rei Davi vocês tiveram aula com o professor Bruno e a história de Salomão vocês tiveram com a professora Tainara. Então eu não vou entrar na história deles. Já vou pro finalzinho do reinado de Salomão. Bem, um belo dia estava lá Jeroboão, que era servo de Salomão. E aí ele tinha saído, e essa história está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11, do versículo 28 ao 40. Bom, estava lá Jeroboão saindo de Jerusalém e ele encontrou com o profeta Aias. E o profeta estava com uma roupa nova, bonita. Estavam só os dois pelo caminho. Quando do nada o profeta pegou essa roupa nova, rasgou em 12 pedacinhos. Rasgou em 12 pedacinhos, entregou 10 na mão de Jeroboão e falou que Deus havia dito que entregaria as 10 tribos na mão de Jeroboão, porque Deus estava insatisfeito com o reinado de Salomão, por sua idolatria, porque eles haviam abandonado ali, né, os preceitos do Senhor. Então o Senhor mandou Aias dizer a Jeroboão que 10 tribos daria a ele, porém a tribo de Jerusalém manteria na família de Davi por amor a Davi, por uma aliança que ele fez com Davi. Então, ele recebeu essa profecia, né? E quando Salomão ficou sabendo disso, quis matar Jeroboão meteu o pé no Egito, conseguiu fugir. Passou o tempo, Roboão assumiu o trono após a morte do seu pai, Salomão. E o Roboão, ele resolveu pedir conselhos aos idosos de como ele deveria proceder no seu reinado, porém ele não ouviu o conselho dos mais velhos, foi falar com seus amigos,
falou, aumenta os impostos. Salomão já cobrava altos impostos do povo. Roboão falou, ah é? Então tá, se meu pai cobrava altos impostos de vocês, eu vou cobrar muito mais. Eu vou castigar vocês, eu vou ser muito mais duro, muito mais perverso do que meu pai foi com vocês. Isso gerou uma revolta no povo. Então as 10 tribos se separaram e nomearam Roboão como seu rei. Então Israel foi dividido, que era um reino só, né? Que era na época de Salomão, foi dividido em 2 reinos. O reino de Israel, ao norte da capital, né? Com a capital em Siquém. E o reino de Judá, ao sul, com a capital em Jerusalém. Reino de Israel com Jeroboão e reino de Judá ao sul com Roboão. Né? A gente vê que a maior parte vai para Jeroboão, as 10 tribos. E daí tá o quadrinho aí que mostra para vocês como foi essa divisão. Saul, Davi e Salomão foram os únicos reis que reinaram sobre Israel como um todo. Né? Foram os únicos reis que tinham um reino unido. Porém, após essa revolta de Roboão e a profecia que já tinha sido dada a Jeroboão, esse reino foi dividido. Então, 2 tribos no reino do sul e 10 tribos no reino do norte. Essa divisão, né? Deus se entristeceu com Salomão, com seu filho, por conta da poligamia, idolatria e afastamento de Salomão do Senhor e por conta da rebeldia de Roboão. Isso acabou acontecendo porque eles quebraram a aliança com o Senhor. E daí que começa a história dos 40 reis, ao longo da história de Israel, divididos em Reino do Sul e Reino do Norte. E aí vai ter um quadrinho que vai mostrar esses reis. Com esse juízo que o Senhor fez, Deus estava mostrando necessidade do povo de andar de acordo com o pacto que Deus havia firmado com eles. Deus estava sendo justo e fiel à sua promessa, à sua aliança. Aliança que ele mesmo havia prometido. Então era necessário passar por isso, era necessário que ocorresse isso, porque Deus estava sendo justo à sua própria promessa, à sua própria aliança. Bem, como ficou? Dos 40 reis, apenas 8 agradaram ao Senhor. A gente vê aí essa tabela, que G20, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Os reis que estão em verde são os reis que agradaram ao Senhor. Muitos reis passaram por Israel e Judá. A gente vê aí que tem um montão. Alguns foram bons e procuraram agradar ao Senhor, né? Procuraram fazer a vontade do Senhor. Já outros foram muito rebeldes. Vocês conhecem esses reis? Então tá aí no quadrinho. Muitos a gente conhece pelo nome, tem nome que parece que é repetido, mas tá certo mesmo. Bem, e aí o que acontece? O Reino do Sul seguiu sempre a linhagem de Davi. Ou seja, seus reinados sempre passavam de pai para filho, exceto quando foi Atalia. Já o Reino do Norte não seguiu uma linhagem, né, de família, porque haviam muitas conspirações, traições. Por isso, diferentes famílias iam ocupando o trono. Os reis mudavam, mas a desobediência à aliança não mudava, infelizmente. A gente olha aí pelo quadrinho e você já vê que não tem nenhum rei ali do norte pintado de verde. Todo mundo ali, ninguém agradou o Senhor. O texto bíblico vai falar muitas vezes que ele não andava conforme, não procurava agradar o Senhor, não tinha um coração no Senhor. A gente vai ver, fala muito disso, né? Quando relatando a história dos reis, sempre destacava muito isso, se ele era fiel ao Senhor, se não era, se procurava fazer a vontade do Senhor, se não procurava. Exemplo, Jeroboão, né? O primeiro ali da linhagem do norte. Ele sabia que o povo ia querer ir para voltar em Jerusalém para adorar o Senhor. Daí o que ele fez? Construiu altares, bezerros de ouro, para Israel voltar a idolatrar. Lembra disso? Pois voltaram ao mesmo erro. O povo de Israel que estava ali no Reino do Norte voltou à idolatria. Eles já não estavam bem, né? Porque já estavam andando em idolatria ali por causa da poligamia de Salomão. Então, dali foi só derrocada. Derrocada, eles se perderam totalmente do Senhor. E isso trouxe sérios problemas
Tanto que a gente vê que o Reino do Norte durou menos tempo, durou 209 anos, enquanto o Reino do Sul durou 346. Então a gente vê ali que a fidelidade dos reis que tentaram ser fiéis a Deus trouxe ali mais tempo do reino, né? De Judá, né? Eles foram mais protegidos por causa da sua obediência ao Senhor. A gente já vê essa diferença aí gritante. E aí, outra coisa interessante, né? Eu vou destacar alguns reis, né, desses reinos, que são histórias interessantes. Todas as histórias dos reis são muito interessantes. Trazem muitos ensinamentos para a nossa vida. Mas eu vou destacar alguns mais conhecidos, outros nem tanto. Por exemplo, o rei Acabe, que é do Reino do Norte. Ele cometeu coisas terríveis. Ele implantou em Israel o culto a Baal, o povo seguia ele. Foi ele que casou com Jezabel, então assim, trouxe muita discórdia pro povo de Israel, trouxe muita idolatria, e isso trouxe sérios problemas, né, pro povo de Israel. Até na próxima aula vocês vão ter mais detalhes sobre isso, dando um spoiler aí da próxima aula. Por exemplo, o rei Manassés, do Reino do Sul. Ele gostava de horóscopo e de conversar com os mortos, olha que sinistro. Ele construiu um altar aos deuses estranhos dentro do templo e sacrificou até seus filhos. Meu Deus do céu. Cara, que rei terrível, que exemplo terrível. E com certeza esse líder, né, influenciava o povo de Israel. Todos tinham como exemplo, acabavam seguindo seus exemplos bizonhos, seus exemplos terríveis. Agora, tivemos reis que serviram a Deus. Esse caso aqui eu acho muito especial, como Josias. Não sei se vocês conhecem a história do rei Josias. Josias assumiu o reino, ele tinha 8 anos de idade. Cara, que imagina, 8 anos, muito novo. Ele aos 16, ele começou a buscar o Senhor. Aos 20, purificou Judá e Jerusalém, expulsando os ídolos. E aos 26, ele reparou o templo. Mesmo jovem, ele fez muita diferença no povo de Deus. Ele é do Reino do Sul. Olha só, um rei tão jovem conseguiu servir ao Senhor e ser exemplo. Botou os mais velhos no chinelo. Olha só que não era a idade ali que fazia a diferença na vida de Josias, mas sim a sua fidelidade ao Senhor. Como fez diferença. E até hoje a gente conhece a história dele. Olha só que legal, né? Como foi importante Josias ser fiel ao Senhor. E como ele fez diferença na história de Israel, mesmo sendo tão novinho. Mesmo diante de tanta desobediência, o Senhor, ele ama o seu povo. Né? Ele amava o povo de Israel. E ele suportou sua rebeldia por muito tempo. E mesmo quando Deus castigou o povo de Israel, ele tinha um propósito de conduzir o seu povo ao arrependimento. A gente sabe que ao final dos reinados, né, tanto do sul quanto do norte, o povo foi levado cativo. O Reino do Sul foi cativo para Babilônia e o Reino do Norte foi cativo pelos assírios. Os últimos reis desse período, o último rei de Israel foi Oséias, que é do Reino do Norte, e o último rei de Judá, que é o Reino do Sul, foi Zedequias. E eles acabaram sendo prisioneiros dos babilônios. E aí, eu vou lá para o texto bíblico. A história de Oséias está no segundo livro de Reis, do capítulo 17, do versículo 3 até o 23. Assim, não vou ler tudo, né? Porque a nossa aula toda nisso. Mas aí o que aconteceu? Oséias era o último rei de Israel. E ele acabou meio que sendo prisioneiro do rei da Síria. Ele tinha que mandar presentes, né? Ele mandava presentes, né? Tinha que ficar pagando imposto pro rei da Síria. Mas a gente vê que no versículo 2, até antes, né? Ele fala que o rei Oséias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele.
Ele era mal, mas não era nem tão mal assim, né? Como outros foram até piores do que ele. Mas ele estava, né, ali distante do Senhor. E aí ele estava como prisioneiro, né? O rei da Síria estava forçando ele a pagar impostos, né? Pagar tributos altos. Contanto, ele teve uma hora que ele se recusou a continuar pagando. O rei da Síria descobriu e acabou levando ele e o seu povo cativo. Só que isso aconteceu não porque eles eram fracos, né, no termo de força militar ou outras coisas, mas isso aconteceu por permissão do Senhor, porque o povo de Israel havia se rebelado de forma muito terrível contra Deus. Então, vamos ler o capítulo 17 de 2 Reis, do versículo 7 até o 9. E sucedeu assim: por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, os fizeram subir da terra do Egito e debaixo da mão do Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançava fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Eles ficaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a cidade forte. Ou seja, eles saíram totalmente do propósito do Senhor. Eles começaram a seguir as leis das nações que estavam em volta deles, construíram altares a esses deuses estranhos, e eles fizeram tantas coisas ruins que provocaram a ira do Senhor. E aí no versículo 13, parte B, fala assim: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais, e vos enviei pelo ministério dos meus servos profetas. Porém, não me deram ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor, seu Deus. Então o povo de Israel estava nem aí pro Senhor. Voltaram à idolatria. Voltaram aos costumes como lá da época do Egito. Deus lembrou a eles do que havia os livrado. E mesmo assim o povo de Israel não deu a mínima pro Senhor. Não deu a mínima pros profetas do Senhor. Então, por causa disso, que eles foram levados cativos pelos assírios. Motivo, consequência do seu pecado contra Deus. Por isso eles foram no cativeiro. E não porque eles eram fracos, né? Porque o seu rei era fraco e tal. Mas foi a justiça de Deus sobre o povo que quebrou o pacto com o Senhor. Que deixou o seu Deus de lado. Por conta das outras nações que influenciaram eles a adorar outros deuses. E no caso de Zedequias, se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, do 11 ao 21. Também não vou ler tudo. Mas e aí como é que foi no caso de Zedequias? Ele buscou ajuda do Egito, né? Quando os babilônios... contra os babilônios, mas não adiantou nada. Eles sitiaram Jerusalém durante 2 anos. E depois eles acabaram tomando a cidade mesmo. Só que os sacerdotes e o povo, eles mereceram esse exílio. E por que eles mereceram? Porque eles rejeitaram continuamente as repreensões do Senhor. Eles acabaram provocando o seu próprio exílio. E aí a gente vê isso, versículo 12, fala assim, que o rei Zedequias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, ele tinha um coração duro, inflexível, né? Ele só cometeu o que era mal ao Senhor e ele não se arrependeu de jeito nenhum. Do mesmo jeito, o povo seguiu o rei Zedequias, né? Fala que no versículo 15, assim: o Senhor, Deus de seus pais, enviou sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ou seja, Deus ainda estava concedendo misericórdia a eles. Porém, zombaram dos mensageiros e desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Até o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, o povo, ali a gente vê o povo de Israel, em ambos os casos, ambos os reinos, eles abandonaram o Senhor. Então,
a justiça de Deus, o juízo de Deus veio sobre eles como uma forma ainda de misericórdia e disciplina do Senhor para o povo de Israel. Porque eles abandonaram o Senhor. Eles simplesmente esqueceram. A gente vai ver isso na história de Israel muitas vezes. Esse vai e volta, né, de Israel. Retornam ao Senhor, abandonam o Senhor. Retornam ao Senhor. E muitas vezes nós somos como o povo de Israel. A gente fala, o povo que reclamava muito. Quantas vezes a gente não reclama demais? Quantas vezes a gente também não tem um relacionamento que oscila com o Senhor? Estou bem com o Senhor, estou mal com o Senhor? Quantas vezes nós não somos rebeldes, não escutamos a sua palavra? Não cremos de fato naquilo que a Bíblia diz? Quantas vezes não escutamos as orientações que o Senhor nos dá através de seus servos? Quantas vezes? Quantas vezes não somos como o povo de Israel? O que a gente pode aprender com a história dos reis? Com a história do povo de Israel, na verdade, né, nesse período. A gente aprende que Deus é fiel à sua aliança. E sempre o Senhor levanta servos fiéis e concede a oportunidade para que o seu povo se arrependa e se volte para Ele. O Senhor sempre faz com que, assim que Ele fez o povo de Israel, Deus ele é fiel ao que Ele prometeu a nós. E aí Ele sempre traz pessoas e deixou a sua palavra para nos lembrar da sua promessa. Assim como Ele tinha uma promessa com o povo de Israel, Ele tem uma promessa para conosco, de que um dia Ele irá voltar e nos buscar. Ele deixou seu Filho, Jesus, como nosso Salvador. E a promessa de que um dia estaremos com Ele, aquele que se arrepende do seu pecado, que é em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus o salva, perdoa todos os seus pecados e promete que um dia virá nos buscar. Essa é uma das maiores, a maior promessa que poderíamos ter. E Deus é fiel a essa promessa. E Ele sempre vai conceder a oportunidade da gente se arrepender e retornar para Ele. Isso é o processo da santidade, né? A gente tem uma caminhada difícil de pecados, mas podemos nos arrepender e retornar ao Senhor. O Senhor nos concede essa oportunidade. Assim como concedeu ao povo de Israel. Que não sejamos como eles, de coração tão duro, que tiveram que ser disciplinados. Segundo ponto, Deus é bom e misericordioso, mas Ele disciplina a quem Ele ama. O Senhor nos perdoa sim do nosso pecado, mas muitas vezes nós vamos sofrer a consequência do nosso pecado, né? Mesmo que o Senhor nos perdoe, pode ser que a gente sofra ainda a consequência. Podem ter pessoas no meio do povo de Israel, mas outros que acabaram deixando a fé de lado, né? O Senhor, Ele sempre vai disciplinar com o desejo de gerar arrependimento da pessoa, né? Que ela volta. Disciplina do Senhor é um ato de amor de Deus por nós. O Senhor corrige a quem Ele ama, né? Se não fosse assim, se Ele não corrigisse, ele não seria Deus, um Pai de justiça, né? E não combina com Deus. Deus é um Deus justo. Então Ele vai disciplinar sim, mas Ele disciplina porque Ele nos ama, assim como Ele fez no povo de Israel. Ele disciplinou o povo de Israel a fim de que eles se voltassem para Ele. Em terceiro lugar, o juízo de Deus era o cumprimento da sua aliança. E a gente vê que mesmo tendo ocorrido essa divisão do povo de Israel, né, desses dois reinos, o Senhor ainda manteve uma linhagem de Davi. Manteve ainda a tribo de Judá na linhagem de Davi. E por que manteve isso? A gente sabe que Jesus veio da linhagem de Davi, da genealogia de Davi. Então havia um propósito muito maior. Apesar dos pecados cometidos por muitos, Deus foi fiel à sua aliança. E Ele trouxe juízo, sim. Mas Ele trouxe juízo e ainda se manteve fiel à sua aliança. Nós devemos aprender que a justiça de Deus ela é perfeita. A justiça de Deus é perfeita e deve trazer consolo à nossa vida, de um Deus que nos guarda, de um Deus que nos ama. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis. Tem muito mais detalhes que eu não pude explicar mais aqui na aula, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, até mais. Tchau!